Você aí que é fã de ufologia, deve conhecer o caso Roswell, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que o Brasil também teve uma operação militar a respeito de OVNIs tão interessante ou até mais do que o caso Roswell? No ano de 1977, as regiões norte e nordeste do Brasil foram o epicentro de atividades relacionadas ao aparecimento de OVNIs. Muitos avistamentos estavam sendo relatados no Maranhão e estavam chegando ao Pará. Em outubro, as experiências de avistamento chegaram em Belém. Em meio a todos esses acontecimentos, uma intervenção e investigação do governo eram necessárias. Foi então que entrou em cena uma operação militar. Na verdade, essa é a maior operação militar que se tem notícia no mundo, feita para investigar o avistamento de OVNIs, como disse Ademar José Gevaer para a TV Cultura. Essa é, portanto, a maior missão militar de que se tem conhecimento, em que um governo coloca uma comissão para investigar fenômenos ufológicos. A operação aconteceu no ano de 1977 e foi a ida de militares ao estado do Pará, mais precisamente na cidade de Colares, para atender ao chamado de moradores que diziam que estranhos OVNIs com a forma de bolas luminosas surgiam no céu. As alegações dos moradores diziam que muitos foram atacados por esses OVNIs com uma espécie de raio laser que os feria e retirava o seu sangue. Na época, o município contava com alguns milhares de habitantes apenas. E logo após os primeiros casos de avistamento dessas luzes no céu e os ataques com raio laser a moradores, todos começaram a ficar com medo, pois rapidamente as histórias se espalharam pelo município. Durante os primeiros 2 meses na operação, nada acontecia. A Operação Prato estava sendo comandada por Uirangê Holanda, que na época era capitão. Pouco tempo se passou até que os fenômenos começassem a se tornar mais frequentes. E a partir daí, os próprios militares começaram a presenciar diversas aparições. Porém, parece que de alguma forma tal operação poderia estar incomodando o governo, já que no início de dezembro foi dada uma ordem expressa pelo brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira para que toda a operação fosse encerrada e todos os arquivos coletados na investigação fossem entregues ao brigadeiro. Sempre que era questionada sobre uma investigação para monitorar OVNIs chamada Operação Prato, a aeronáutica sempre negava a existência de tal operação. Os ufólogos eram os mais interessados em saber a verdade sobre o que havia acontecido naquela época. Mas apenas 10 anos depois, em 1987, foram revelados arquivos sobre a operação. Mas não por vontade da aeronáutica, não. O que aconteceu foi que nesse ano a revista Ufologia recebeu inúmeros documentos sobre a Operação Prato que foram vazados de alguma forma. Em 1997, o caso ganhou um novo capítulo. O agora coronel reformado, Uirangê Holanda, resolveu conceder uma entrevista para Ademar José Gevaer, da revista UFO, tendo como tema a Operação Prato. O coronel então diz que pensou ser um momento oportuno para contar algumas coisas. Na entrevista então, o coronel disse que em meados de 1952, quando ainda era garoto, ele estava na janela de sua casa na cidade de Belém, quando surgiu no céu um grande objeto sobre a cidade. Em 1952, 53, eu tinha 12 anos, para 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi, e no dia seguinte, estava publicado no jornal que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto Juvenil, em Belém, FEIJ, F-E-I-J. Tinha uma competição de natação e tinha parado em cima realmente, todo mundo viu. Aí eu disse, olha, garoto. Ele disse então que quando assumiu a operação, ele queria desmistificar tudo aquilo e provar que aquilo nada mais era que uma espécie de pânico ou histeria coletiva.
Mas ao começar a investigação, ele viu que não era bem assim. Vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Ele ainda afirma que provas foram filmadas e presenciadas por inúmeros militares, inclusive ele. Ele disse ter conversado com uma senhora que tinha a marca do ataque do tal Chupa-Chupa, nome que foi dado ao suposto OVNI que atacava os moradores. Essa senhora afirma que estava deitada em uma rede, quando sentiu uma mudança repentina de temperatura no ambiente. Foi quando, ao olhar para cima, viu uma das telhas ficar avermelhada e depois ir desaparecendo, como se estivesse se desintegrando, até que ela passou a enxergar o céu. E do céu veio uma espécie de luz verde, e logo depois um raio vermelho que a atingiu, causando uma marca de queimadura que havia nela. Logo, o Irangê começou a ver as luzes de que todos estavam falando. Viu por algumas oportunidades luzes com um brilho muito intenso circundando o céu, que se moviam e logo desapareciam. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que a moça estava apontando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava sempre, uma oscilação de 1 segundo. Isso, piscando, passou na direção norte. Mesmo assim, quando questionado pelos próprios militares que estavam com ele dizia ainda não poder afirmar que viu um disco voador, pois a única coisa que havia visto eram luzes. Ele ainda não tinha conseguido ver nenhuma forma que estaria por trás daquelas luzes. E a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou: você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luz, mas vi luz. Até que certa vez, ele e outros militares estavam encerrando um turno de observações, no qual até chegaram a avistar 2 vezes luzes que passaram em grande altitude e enorme velocidade. Depois que já haviam guardado os equipamentos, um deles chamou a atenção dos outros para olharem para o alto. E aí, o capitão Irangê não poderia mais negar. Ao olhar para cima, ele viu um grande disco preto que estava a cerca de 150 metros de altitude. No centro do disco havia uma forte luz, amarelada. Logo, essa luz se intensificou a ponto de iluminar o chão em que estavam. Todos naquele momento ficaram atônitos com aquilo. Isso, um deles disse: olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente. Um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes. Não, tinha uma luz. Ruído. Tinha uma luz no meio, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. Outro avistamento foi quando o coronel estava em um barco com uma equipe, quando então ele avistou vindo de sua esquerda uma luz absurdamente forte de cor amarelada e que cada vez chegava mais e mais perto. Ao ficar mais próxima, aquela luz se apagou. Foi então que ele e muitos outros agentes que o acompanhavam conseguiram ver a forma daquele objeto. Ele diz que tinha um formato parecido com uma bola de futebol americano e com grande tamanho, cerca de 100 metros de comprimento. E por toda a sua extensão haviam espécies de janelas. O objeto então passou lentamente por cima dos agentes e foi embora. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou,
de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, tá? Aquela bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, tá? Só que tinha janelinhas no meio, todo tinha janelinhas. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Algumas horas depois desse avistamento, já no início da madrugada, outra luz surgiu que vinha acompanhando a margem do rio que eles estavam. Essa luz foi em direção à mata e depois retornou. Foi quando parou em frente aos militares. Era uma luz azul muito intensa que ficou parada por alguns minutos. De repente, ela se apagou e eles puderam ver o objeto que estava emitindo essa luz. Era exatamente o mesmo que haviam visto horas antes, porém dessa vez ele estava em posição vertical. Ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Aí, mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que está na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Algum tempo depois, a operação foi encerrada, por motivos ainda desconhecidos. Mas o coronel Iranger havia se tornado um admirador e estudioso de ufologia, devido aos fatos que havia presenciado durante toda aquela operação. Após o fim da operação, houve a situação mais apavorante que o coronel disse ter passado. Muitos desacreditam e julgam ele como louco por contar tal história, mas caberá a cada um decidir o que acha. O coronel diz que estava em casa, em seu quarto. Era por volta de meia-noite e sua esposa já estava dormindo, quando um clarão tomou conta de todo o quarto e ele ouviu uma espécie de estalo. Logo, ele se viu sendo agarrado por uma criatura. Ela o agarrava pela parte de trás de seu corpo. Em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito... e um estalido, aquele estalido muito grande, muito forte. E ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, eu vi um troço esquisito. E imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. Até numa situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metro mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Então era meio fofo. Não é colado assim não, era um troço que, por exemplo, uma pessoa magra parece gorda dentro daquela roupa, tá? O rosto não vi, cinza chumbo, tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para te detalhar, não vi olho, forma de olho, não vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português, com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, ó. Metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E sua mulher nessa história? Continua dormindo, ela nem sabia de nada. Ele, calma, não vamos te fazer mal nenhum. O cara me abraçou, eu olhei, tinha
Esse baixinho estava aqui na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão. Os dados coletados na Operação Prato podem conter mais de 500 fotos e algo em torno de 16 horas de gravações de vídeo e mais de 2.000 páginas de relatórios escritos, incluindo desenhos feitos à mão dos OVNIs avistados. Infelizmente, as fotos e vídeos não foram divulgados. Apenas algumas fotos da operação foram vazadas. As autoridades haviam prometido que em 2014 revelariam mais e mais arquivos, mas até hoje nada mais foi revelado ao público. Infelizmente, ainda não sabemos quando poderemos ter acesso a todos esses arquivos relacionados a essa operação. Mas o que sabemos é que algo de muito sério e muito misterioso aconteceu naquela época no estado do Pará. E você aí, já conhecia essa história? Já sabia dessa enorme operação militar no Brasil a respeito de OVNIs? E me conte aí nos comentários, na sua cidade já houve alguma aparição, relato, avistamento de OVNIs? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.